Muito bem, penso que já estão a ouvir. Estão a ouvir ou não? Estamos sim, estamos sim. Pronto. Bom. Então, em primeiro lugar, quero agradecer ao César por me ter feito o convite para poder, esta tarde, com os irmãos, meditarmos durante alguns momentos na palavra do Senhor. Devo dizer, irmãos, que não foi fácil aceitar o convite, mas hoje não foi muito fácil para mim chegar até esta altura, porque, como os irmãos sabem, tenho estado a fazer um tratamento para a ansiedade, combater a ansiedade, e antes de começar o culto em Alcaniça, recebi a triste notícia, triste falando humanamente, da partida da nossa irmã Margarida para o Senhor. Íamos iniciar o culto quando recebi a mensagem da partida da nossa querida irmã. Devo dizer-vos que fiquei perturbado. Isto é uma condição que eu não posso evitar. E durante o resto do tempo estive até quase decidido a telefonar ao César para ver se ele podia tomar o meu lugar. Mas graças a Deus, irmãos, que pela oração e pela leitura da palavra de Deus, eu quero ver se realmente deixo passar a mensagem que Deus tem posto no meu coração para todos nós. E perante todos estes factos, irmãos, que nós estamos vivendo, que a Igreja está vivendo, realmente Deus pôs no meu coração este pensamento. Que fazer nos momentos difíceis da vida? Esta pergunta. Que fazer nos momentos difíceis da vida? E nós temos aqui tivemos um quadro diante de nós de situações tremendas, irmãos, difíceis para muitos irmãos. Eu não nomeei porque já era bastante extenso o quadro e as situações, mas em Alcaniça também temos algumas. E ainda mesmo hoje eu estava pensando realmente no estado em que a Igreja está vivendo nestes últimos dias. No tocante a estas situações. Que fazer, irmãos, nestes momentos tão difíceis da vida? Eu gostaria de ler só um versículo que nós conhecemos muito bem, que foi escrito pelo apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Romanos. Ele disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Este versículo eu gostaria de deixar connosco. E para dizer o seguinte, irmãos, eu quero ver se vou ser o mais breve possível. Nós não temos qualquer dúvida, penso eu, irmãos, estou a falar para irmãos na fé, não temos qualquer dúvida de que vivemos num mundo em que nos dá a impressão de que temos dois evangelhos, que temos dois evangelhos que estão sendo pregados. Por que é que eu digo isto, irmãos? Porque um parece que é verdadeiro e o outro falso. O verdadeiro assenta na palavra de Deus. O falso assenta nos pensamentos do homem, nas suas aspirações e nas suas projeções. Existe uma realidade, meus irmãos, que não deve ser descurada ou mesmo esquecida. O Evangelho genuíno
ou diria melhor, o Evangelho verdadeiro, não exclui lutas, tribulações, açoites, perseguições, dias difíceis. E tudo isto, irmãos, para nós que devemos estar preparados. A Bíblia diz-nos isto. O Senhor não prometeu outra coisa. No mundo tereis aflições. Foi dito pelo próprio Senhor. Mas gostamos muito de completar, não queremos deixar ficar a meio. Tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, irmãos, a vida cristã está longe de ser um mar de rosas. Eu podia contar aqui uma história que se passou na igreja em Alcaniça após a sua fundação, há muitos anos. E vou contar rapidamente, irmãos, porque vem ao encontro disto que eu estou a dizer. Passado pouco tempo de se abrir o trabalho em Alcaniça, muita gente ali ao redor do Repouso, de Banática, sabendo que tinha aberto ali um trabalho evangélico, uma igreja, vieram assistir. E não me esqueço, irmãos, não me esqueço. O irmão Carrelo estava presente, foi ele o mentor da abertura, e um rapaz veio da Banática. Banática é ali entre o Monte e a Alcaniça. Os irmãos, mais ou menos, devem saber. Foi um rapaz novo assistir e ouviu a palavra de Deus. E no final, a sua interpretação foi que ele afinal pensava, eu não me recordo agora ao certo a pregação, mas ele imaginava que realmente ouvir o Evangelho, ouvir a pregação da palavra de Deus, a vida iria correr, que era uma maravilha, um mar de rosas. No final do culto, lembro perfeitamente, o irmão Carrelo falou com ele, expôs-lhe a situação, dizendo que o Evangelho não é realmente um mar de rosas e que há os espinhos pelo meio, há as aflições, portanto, deu-lhe a entender. Meus irmãos, o rapaz nunca mais foi assistir um culto. Porque para ele, o Evangelho, a pregação da palavra, aquilo que tinha ouvido, era para fazer da sua vida uma vida encantada, não é verdade? Não de ser que abariam todos os problemas. Portanto, meus amados irmãos, isto para vincar que a vida cristã está longe de ser um mar de rosas, um mar de águas bonançosas. A vida cristã, como a vida real, não está, irmãos, nem é fácil. Está cheia de surpresas, boas e más. E certamente os irmãos concordam comigo. A vida de cada dia está cheia de surpresas, boas e más. É verdade. Neste capítulo 12 de Romanos, Paulo dá-nos instruções práticas de como viver a vida cristã. Que maravilha! Ele fala desta maneira: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegar-se ao bem, amarem-se uns aos outros, sermos humildes, não sermos negligentes, mas zelosos. Maravilha, irmãos. Quando Paulo chega ao versículo 12, então ele nos dá a orientação como vencer os momentos difíceis que certamente já chegaram ou chegarão e têm chegado à vida de muitos, muitos irmãos. Eu queria só deixar 2 pontos
esta tarde 2 ou 3 pontos para a nossa meditação. O primeiro ponto era: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Esta alegria, meus irmãos, ou este regozijo, como queiram chamar, é especial, pois não depende das circunstâncias. Louvado seja Deus. Esta alegria não está condicionada ou limitada à situação presente. No livro de Abacuque, no capítulo 3, versos 17, 18 e 19, nós lemos estas palavras que o servo de Deus deixou: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que maravilha, irmãos, que eu pudesse ter esta coragem e pudesse dizer isto, não é verdade? Ainda que tudo isto pudesse acontecer na vida daquele homem de Deus, ainda que não houvesse fruto na vida, ainda que as ovelhas fossem tresvalhadas, arrebatadas, ainda que a oliveira não desse o fruto, ainda que não houvesse mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabemos como é tantas vezes difícil, não é verdade, irmãos? Perante as tribulações, perante as situações menos boas, nós alegrarmos no Senhor. Temos uma desculpa que é tão frequente: somos humanos. Somos humanos. Pronto, e somos humanos, e então está bem. Nós ficamos tristes, nós ficamos aborrecidos, nós ficamos realmente fracos. Somos humanos, não é, irmãos? Mas que bom seria que nós pudéssemos usar realmente estas palavras: todavia eu me alegrarei no meu Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O segredo de tudo isto, meus amados, está no facto de nos apoiarmos na esperança, não é verdade? Nós temos uma esperança. Louvado seja Deus. Eu tenho uma esperança naquilo que eu não vejo. Naquilo que eu não vejo. Todavia, essa esperança, isso que eu não vejo, funciona na minha vida como uma âncora para a minha alma. Louvado seja Deus. Não é assim, irmãos? Esperança é termos a certeza da intervenção de Deus nas nossas vidas. É a convicção de que Deus é soberano e que todas as coisas estão sob o seu absoluto controle e que todas as coisas concorrem para o nosso bem, ouvimos há pouco, em Romanos 8:28. Esperança só é esperança porque se apoia em promessas. De contrário, não passaria de um mero desejo de cada um de nós. Salmo 23, nós temos palavras que conhecemos tão bem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em Hebreus 13:5, lemos: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Maravilha, irmãos. Esperança, não é verdade? De certeza prometida pelo nosso Senhor. Não é assim, irmãos? Retenhamos, irmãos, firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Deus não apenas nos prometeu
Mas a história do povo de Deus, a história da Igreja e das nossas vidas, dão testemunho, irmãos, da fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Não podemos negar isto, irmãos. Ouçamos o que disse Josué: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Maravilha, peço desculpa. Portanto, irmãos, este primeiro pensamento, alegrai-vos na esperança que nós temos. Uma esperança que não se vê, mas que nós temos a certeza de que ela existe, pois fiel é aquele que nos prometeu. Amém? O segundo ponto, sejamos pacientes na tribulação. Sejamos pacientes na tribulação. A palavra paciente no grego diz upameno, significa não fugir, não desistir, aguentar firme, resistir com coragem e com confiança. É isto, irmãos. A palavra paciente no grego é o ato de pensar, é pressão, opressão, aflição, dilemas. Devemos pensar, meus amados irmãos, que ser paciente nada tem a ver com o cruzar de braços, ficarmos com os braços cruzados e esperar aquilo que há de vir. Não é verdade, irmãos? Mas, ao contrário disso, enfrentar as batalhas, encarando-as de frente, olhando de frente para elas. Não nos deixarmos abater, irmãos, ou nos deixarmos vencer pelas circunstâncias que nos oprimem tantas vezes. Convém lembrar que a resistência do lado de fora é o fruto da firmeza do lado de dentro. Maravilha, não é, irmão? A resistência do lado de fora é o fruto da firmeza do lado de dentro. O grande desafio da tribulação é o poder que ela pode exercer dentro de nós, irmãos, roubando-nos a alegria, minando a esperança e tornando fracas as nossas forças. Somos humanos. Não deixemos, meus irmãos, que nada roube a nossa alegria ou abata a nossa esperança em Deus, a fim de que tenhamos forças para permanecermos firmes no meio das tribulações. Perante tudo isto, a pergunta é esta: como vamos conseguir ter essas duas atitudes na vida? O apóstolo Paulo responde-nos na parte final do versículo 12. Perseverai. Sede firmes, constantes. Perseverai. Ser fiel, dedicado na perseverança dos desafios. Ser constante na oração, irmão. Ser constante, perseverante na oração. E vou terminar, irmãos, não vos quero cansar muito, com o terceiro ponto, exatamente pegando na oração. Perseverai na oração. Meus amados irmãos, minhas irmãs, na fé em Jesus Cristo, todos nós, de certeza, irmãos, digo isto com muita certeza, queremos ficar de pé diante das lutas. Não é verdade? Queremos.
Queremos permanecer firmes e alegres apesar das circunstâncias. Queremos. Então, não negligenciemos, irmãos, uma vida de oração. Às vezes não há tempo para orar. Estamos tão absorvidos com tanta coisa que as orações, por vezes, são relegadas para segundo lugar. Ela é o segredo para podermos permanecer de pé. E nos tempos que correm, irmãos, nos dias que estamos vivendo, relembro aqui o aviso da palavra de Deus. Olhe quem está de pé, não caia. A oração nos sintoniza com o Senhor nosso Deus, faz com que o nosso olhar e a nossa atenção se sintonizem no céu, irmão. A oração pode não mudar as circunstâncias, mas ela muda o coração diante delas, das circunstâncias. Quem ora tem um ânimo diferente. Amém? Tem uma maneira diferente de encarar a vida, de reagir aos problemas. Porque desesperamos se temos à nossa mão a oração. Diante das tempestades da vida, apeguemo-nos, irmãos, minhas irmãs, à oração. Ela fortalecerá o nosso homem, a nossa mulher interior, que se alegrará na esperança e nos capacitará a encarar as tribulações e as pressões da vida com garra e persistência. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.